Porque nesse exato momento nós já temos conectado aqui o senador da República, Sérgio Moro, para uma entrevista exclusiva aqui com a gente no Morning Show, na programação da Jovem Pan. Em primeiro lugar, queria te agradecer mais uma vez, senador, por ter topado conversar com a gente nesse momento, depois de todas aí as ações promovidas pela Procuradoria-Geral da República. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Paulo, pelo convite. É sempre um prazer falar aqui no Morning Show e quero também cumprimentar todos os presentes, os demais jornalistas que participam aí do debate. Senador, o senhor tem medo de ser preso? Não, Paulo, de forma nenhuma. Eu apenas fiquei indignado ontem com essa denúncia e com a dimensão que o fato acabou sendo colocado. Eu, na verdade, quem acompanha a minha carreira como juiz, como ministro da Justiça e agora como senador, eu sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com grande respeito, e também os ministros. Quando discordava das decisões, não deixei de criticá-las, faz parte da liberdade de expressão. Mas também elogiei decisões do Supremo. E, de repente, o que eu vi na sexta-feira, pessoas mal intencionadas editaram um vídeo, falas desconectadas, postaram na internet com claro propósito do quê? De me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Fui procurado pela imprensa e eu disse claramente, isso aí não representa o que eu penso, são falas desconexas e eu tenho um respeito, não acusei ninguém de nenhum crime. 3 dias depois, uma denúncia assodada da PGR, sem que eu sequer tenha sido ouvido, me acusa de calúnia e pede minha condenação, a prisão, inclusive. E o que eu falei ontem, olha, é tão fácil assim, hoje, denunciar um senador da República, ou denunciar qualquer pessoa, não precisa ouvir ninguém, uma fala desconectada numa brincadeira de festa junina. Enfim, eu fiquei assim assustado e acho que isso decorre muito dessa polarização que o país chegou e que os ânimos estão exaltados. Eu estou no Senado para fazer o meu trabalho, para trabalhar para a população, fazer os meus projetos e olhando para o futuro. Fico assustado com essa ação da PGR, mas estou tranquilo em relação ao que eu fiz no passado. Ô Moro, você pode afirmar aqui para todos que você hoje se sente vítima de uma perseguição política? Paulo, eu vejo vários sinais nesse sentido. Falas do presidente da República, reprováveis, que ele não pediu desculpa. Em 2 momentos, o presidente da República se reportou a mim de forma inapropriada. Eu tenho dito aqui, eu não vim aqui no Congresso para discutir a Operação Lava Jato, eu vim para apresentar projetos para melhorar a vida das pessoas, embora isso envolva também a retomada do combate à corrupção e à criminalidade. Não tenho ofendido ninguém, não tenho falado o que eu penso a respeito daquela roubalheira que teve lá no passado, e de repente esses assuntos voltam à tona. E o que a gente vê é esse movimento conectado, coordenado. O presidente da República, o próprio governo, o secretário de comunicação do governo ofendendo a juíza que decretou as prisões lá do pessoal do PCC. Essa trama para me incriminar falsamente nesse processo que corria lá em Curitiba e agora foi mandado para o Supremo Tribunal Federal, uma história absolutamente absurda, tentando colocar ali o meu bom nome em xeque. Agora, eu estou ali para fazer meu trabalho. Agora, a gente vê esses sinais, sim, de que existe uma perseguição e espero que isso não continue, porque se a gente for seguir nessa linha, nós estamos jogando para fora o Estado de Direito. Agora, Moro, você sabe que antes de você participar aqui com a gente exibiu aqui aquele vídeo do senador Cajuru, se eu não me engano, de 2019, em que ele tem uma fala muito forte em relação às ações do ministro Gilmar Mendes e até fazendo algumas denúncias claras ali, dizendo que existia algum tipo de cooptação, corrupção ali por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa postura da Lindora, ela mudou do dia para a noite. O que você atribui, no que você atribui essa mudança? Por que uma mudança tão séria? Porque se a gente comparar os 2 vídeos, a gente estava fazendo esse exercício aqui um pouco mais cedo. Se a gente comparar os 2 vídeos, são 2 vídeos antagônicos, né? Você está ali numa festa junina, batendo um papo, descontraído com a tua esposa, aquele ambiente é um ambiente muito informal. O vídeo do senador Cajuru é um vídeo dele enfrentando o ministro.
E o caso dele não deu em nada. A que se atribui essa mudança de postura? Eu acho muito estranho todo esse assodamento da PGR, deixar que, claro, eu respeito o Ministério Público como instituição, tenho também um respeito pessoal aos componentes da PGR, mas, nesse caso, o devido processo foi deixado de lado. Por quais foram os motivos, não sei. O que o vídeo deixa claro, e existe um vídeo também da minha esposa, que as mesmas pessoas que editaram e jogaram maliciosamente na internet o meu vídeo para ministro Porco Supremo, eles colocaram isso da minha esposa, mas depois eles perceberam que não iria ajudar a narrativa e eles tiraram. Pelo menos me disseram que não tem mais esse vídeo. Hoje foi recuperado ele, colocado na internet, as pessoas podem ver. O jornalista Felipe Moura colocou isso num post, e isso tem sido reproduzido muito claramente. Está numa festa junina e se discute aquela brincadeira da cadeia, prendas, né? Que você paga uma prenda para você poder sair ali da cadeia numa prisão de festa junina. Então, o que eu disse é o seguinte: se quiserem me acusar de ter dito que o ministro vende habeas corpus para tirar da prisão em festa junina, eu acho que isso não é uma acusação séria. Mas foi nesse contexto que foi falado. E, de repente, vem lá uma ação pedindo cassação, pedindo condenação à prisão, 3 dias sem ouvir um senador da República. Eu acho, falei ontem ao presidente Rodrigo Pacheco, a minha opinião, foi desrespeitado o Senado Federal, foi desrespeitada a dignidade de um cargo de um senador da República ao se propor essa denúncia assodada. E aqui, repito, Paulo, eu jamais fiz uma acusação criminal contra o ministro Gilmar Mendes, em qualquer momento, nem nesse, nem anterior. Tenho minhas divergências e até, a meu ver, já sofri calúnias da parte dele, mas preferi não entrar nessa briga, que eu acho que não é produtiva para o país. Agora, nesse momento ali, me acusar de calúnia da forma como foi feita a sodada, eu achei um completo disparate e reflete que no Brasil hoje a liberdade de expressão, infelizmente, está sendo colocada em jogo. Nós temos também esse projeto do governo federal, lá na Câmara, que querem regular fake news, que querem regular as redes sociais. Eu acho um perigo, por 2 motivos. Vamos tirar, sim, da rede ofensas e ameaças, isso é uma coisa, incitação à violência também. Agora, controlar conteúdo de informação e deixar o governo como árbitro do que é verdadeiro ou não, aí nós vamos ter uma situação como nós estamos vendo do Lula, dizendo que a Ucrânia é culpada pela guerra, e vamos ter que engolir isso e aceitar nas redes sociais, se a gente não deter esse movimento que está acontecendo, e essa acusação faz parte desse movimento. Ô Moro, eu quero entender, quando você fala que você conversou com o senador Rodrigo Pacheco, eu quero entender qual foi a fala dele em relação a isso, se haverá providências por parte do Senado Federal, até por conta da falta de repercussão mesmo contigo do próprio caso, né? A própria PGR não te ouviu a respeito disso antes de soltar essa denúncia, mas eu queria entender também, até pelo fato da ministra Carmen Lúcia ter sido assorteada nesse caso específico, como é que você enxerga a atuação da ministra hoje no Supremo Tribunal Federal? Eu tenho, como eu disse, um maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ajudou a construir a Operação Lava Jato e deu um grande apoio a ela, principalmente ali até 2018. Depois, infelizmente, proferiu uma série de decisões das quais eu discordo e acabou levando o enfraquecimento. Mas em relação a qualquer instituição, Paulo, dentro de uma democracia, o espaço de crítica é necessário. Se nós não podemos falar com liberdade o que nós pensamos e fazermos críticas, acabou a nossa liberdade, acabou a nossa democracia. Claro que isso não envolve ofensas, claro que isso não envolve ameaças. A própria ministra, no ano passado, foi ofendida severamente, ameaçada naquele episódio do ex-parlamentar Roberto Jefferson, e eu mesmo me manifestei em solidariedade a ela. Aquilo foi um absurdo. Agora, não existe comparativo possível entre aquela situação e o que aconteceu nesse caso. O que aconteceu nesse caso é um reflexo dessa paranoia decorrente da polarização, em que se busca criminalizar praticamente tudo. Temos que distinguir as coisas. Por exemplo, algo
Uma coisa foi aquela invasão e depredação em 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Quem invadiu, quem depredou, tem que ter uma punição. Agora, quem, vamos dizer assim, critica o atual governo e faz um trabalho de oposição, não pode ser criminalizado, senão a gente vai caminhar no sentido aí desses países, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Infelizmente, o que a gente tem visto é o governo fazer essa movimentação nessa direção. Ô Moro, você sabe que eu e toda a nossa audiência que nos acompanha aqui diariamente na Jovem Pan, às vezes a gente se depara com um pensamento que é muito maluco, né? Mas hoje a gente vive num país em que o Cabral, Sérgio Cabral, que inclusive é réu confesso por corrupção, vive numa boa lá na casa dele no Rio de Janeiro, aliás, uma casa muito luxuosa, com vários aparatos, enfim, numa vida relativamente boa, depois de ter cumprido aí um determinado período na prisão, e hoje a gente é obrigado a noticiar essa denúncia de um pedido de prisão seu, né? Você que foi um cara que combateu aí a corrupção, teve à frente de operações importantíssimas, foi juiz, hoje é senador. Eu quero entender o seguinte, acho que é a dúvida de todos nós, onde é que foi que o Brasil errou, Moro? Porque em algum lugar a gente errou nessa história. O Cabral tá solto e você, de alguma forma, tá com um pedido aí sendo denunciado pela PGR para ir para cadeia. Onde é que tá o erro nessa história? Se puder me explicar. Paulo, essa é uma pergunta muito pertinente que a gente tem que olhar para o futuro. Houve uma demonização no Brasil do combate à corrupção. É uma criminalização do combate à corrupção. E, claro, combater a corrupção não é o objetivo último da República. O objetivo de um país é buscar uma vida digna, livre e próspera para todos os seus cidadãos. Mas faz parte inerente dessa busca o combate à criminalidade, o combate à corrupção. Isso a gente já sabe de muito tempo, que a corrupção ela não é um problema só para a nossa economia, ela não torna só a nossa economia mais ineficiente, seja o capitalismo de compadrio, ou seja a administração pública com desvio de recurso. Ela retira a credibilidade e a fé que as pessoas têm na democracia. Então, em um determinado momento, o combate à corrupção avançou muito e houve uma reação muito grande e nos colocou num caminho errado. Se nós não retomarmos o combate à corrupção, nós vamos assistir uma progressiva deterioração da democracia e uma progressiva perda de credibilidade na democracia, o que vai, eventualmente, favorecer a volta, né, ou a novas aventuras aí populistas autoritárias. Eu confesso, muito preocupado com os rumos desse atual governo, Paulo, porque a gente está vendo essa perseguição, por exemplo, em relação à minha pessoa, com falas do presidente da República, com ações assodadas, com essa falta de cuidado em relação ao ambiente político. E, do outro lado, a gente vê a nível internacional essa aproximação do Lula com Putin, ele falando que a Ucrânia é culpada da guerra, cometendo aí uma série de disparates que nós começamos a pensar, quais são os nossos valores? Quais são os valores do Brasil lá fora? Quais são os valores do governo do Brasil lá fora? E se esses valores não são aqueles compatíveis com a liberdade e com a democracia, que espécie de valores o governo está trabalhando aqui dentro? Porque eu acho que os valores que você tem devem ser os mesmos nas relações internacionais e aquilo que você faz internamente. Então, eu não vejo como aceitável um governo defender, por exemplo, argumentar que a Ucrânia é culpada dessa guerra e ver isso sem qualquer problema. Eu acho que isso é uma inclinação para regimes autocráticos, autoritários, e está refletindo muito nesse ambiente interno que permanece polarizado, apesar de todas as promessas de distensionamento. Ô Moro, e o que você vai fazer depois disso? Quais são as ações práticas aí? Olha, primeiro, Paulo, eu me defendi com a verdade, né? Então eu disse isso desde sexta-feira, quando vazaram isso, maliciosamente. E assim, Paulo, até deixar claro, eu não tenho esse vídeo. Eu nunca tive esse vídeo, não sei quem gravou, não sabia que estava sendo gravado. Na realidade, esse vídeo, ô Moro, você é abordado por um crítico seu, uma crítica sua, né? Ali a pessoa estava tentando te desestabilizar de alguma forma.
Não, a gente estava falando sobre prenda para soltar de cadeia, de festa junina. Então não era nem crítica nem nada, era um negócio totalmente assim, jocoso. Eu acho, podem me culpar de ter feito uma brincadeira infeliz, né? Mas a gente estava falando de prisão em cadeia de festa junina. E para essa prisão ser relaxada, precisa ter uma prenda. E jamais ali eu imaginei que alguém poderia inferir uma acusação contra um ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer coisa que seja. Então, desde o momento que isso apareceu, eu falei, olha, isso aí não tem nada a ver, eu não quis ofender ninguém, não fiz nenhuma acusação, e, na verdade, quem quer ofender, na verdade, Paulo, é quem divulgou, quem editou. E aí eu faço uma pergunta que eu acho que as pessoas têm que se fazer. Quem teria interesse em me indispor para o Supremo Tribunal Federal? Normalmente, o autor de um crime é aquela pessoa que dele se beneficia. Particularmente, eu tenho minhas suspeitas, mas não vou ficar afirmando elas de maneira leviana, sem ter alguns elementos. Mas um ponto fundamental é quem se beneficiaria na divulgação, naquela quinta ou naquela sexta, de um vídeo destinado a me indispor para o Supremo Tribunal Federal. Essa pessoa, ou essas pessoas, porque eu acho que é uma coisa um pouco mais ampla, sim, é que são responsáveis pela ofensa ao ministro Gilmar Mendes, porque colocaram uma fala absolutamente fora de contexto. Muito bem. Gente, nós conversamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News nesta terça-feira com o senador da República, com exclusividade, o senador Sérgio Moro, mais uma vez atendendo aí o nosso convite. Muito obrigado, Moro. Acho que a conversa foi bastante esclarecedora e volto sempre. Agradeço, Paulo. Eu reitero aqui, mais uma vez, o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da minha discordância em relação a eventuais decisões, assim como também elogiei no passado, também devo ter a liberdade de crítica. Mas essa acusação da PGR, eu sinceramente tenho muitas dificuldades em aceitar e fiquei realmente indignado. Muito bem, gente. Sérgio Moro ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. E olha, gente, são 11h23. Vamos repercutir essa entrevista? Nossa. E aí, o que vocês... Você ficou só com, né? Não, eu vi você espumando, assim, querendo perguntar, participar, mas você viu que eu não gosto muito de você, nem deu muita abertura. Eu nem dei trela. Fujão, a condição dele era só falar com o Paulo. Mas como você viu a entrevista do Moro e o que você sentiu na fala dele? Tic-tac, né? O tempo tá chegando, senhor senador da República. Mas assim, eu sou muito legalista. Antônia. Eu sou muito. Não, Antônia, peraí, Antônia. Você sabe que eu respeito você, mas deixa eu terminar de falar, depois você vai ter oportunidade. Não, Léo, sabe por quê? Mas eu tô falando do Sérgio Moro, eu não tô falando de você, Antônia. Depois você quer ser advogado de defesa do Moro, ele te contratou para isso. Eu tô falando do Sérgio Moro, deixa eu falar. Eu falo de política, ele é um ator político e eu tô dando minha opinião sobre ele. Respeite, você pode discordar, mas respeite. Então seja a opinião que eu tenho, fazendo figuração a opinião que eu tenho a respeito dele é a opinião de milhões de brasileiros, que inclusive elegeram o presidente da República. Então deixa eu falar, né? Vamos lá. É que o Léo faz monólogo, né? Eu já vou terminar. Eu nem falei, vocês não deixam. Vocês não deixam eu comentar, vocês não deixam eu começar a falar. Não se faça de vítima aqui, por favor. A Antônia que hoje está me interrompendo muito. Vamos lá. Em relação ao senador Sérgio Moro, ele é senador da República. Ele está sendo denunciado, que responda, que seja respeitada a ampla defesa, que seja respeitado o devido processo legal, coisas que ele não sabe, que ele não respeita. Então, eu desejo o contrário para ele. Eu desejo que o devido processo legal seja respeitado no caso dele. Eu desejo que ele tenha ampla defesa. Eu desejo que ele não compre briga com o juiz do caso dele, que no caso trata-se do Supremo Tribunal Federal. Então, eu desejo tudo aquilo que ele não fez enquanto juiz da Lava Jato. Antônia Fontinelli. Então, gente, assim, eu acabei de ver um vídeo aqui, o Janones acusando também de forma, bem incisiva, igual o Cajuru fez, acusando o ministro Gilmar Mendes de quadrilheiro, de amigo de Aécio Neves, de ter beneficiado
um diretor da Vale, enfim, chamando de moleque, acusando de receber dinheiro para dar sentença e tal. E se o Sérgio Moro for punido por uma brincadeira, obviamente que tanto os outros, o Janones quanto o outro, também tem que ser, sabe, responder por isso. Então, assim, Léo, não é pessoal, é porque primeiro você faz um monólogo, tá? Segundo, a gente fica aqui quase dormindo ouvindo teus devaneios, porque é devaneio, você não defende... Devaneios são seus. Não, então o Supremo também devaneia. Para a tela. Então o Supremo devaneia também. Você porta-voz do Supremo agora. O Supremo sim, do guardião da Constituição. Léo Capinha. Ainda bem, eu prefiro ser do Supremo do que do Moro. A hashtag Léo Capinha está bombando no Twitter neste momento. Por favor, Beraldo. Esse vídeo claramente é obra do gabinete do amor do Lula, né, que tanto criticava o gabinete do ódio do Bolsonaro. Agora temos o gabinete do amor, que divulga fake news e armou essa arapuca para o Moro. E é interessante que as decisões da Lava Jato, Grandini, você não se lembra disso, mas elas foram referendadas pelo Supremo, pelo Tribunal em Porto Alegre, pelo STJ, pelo Supremo, até que houve uma mudança no vento político e essas decisões começaram a ser revistas. Então, é muito curioso ver a sua posição aqui defendendo de forma tão enfática o Supremo Tribunal Federal, sem se dar conta de que no passado o próprio PT teve reconhecido pelo Supremo todas as falcatruas em que foi envolvido, que foi a corrupção que houve no governo Dilma, no governo do PT, no governo Lula, e agora a gente está de novo aí nesse flerte. Temos um governo que tem a indicação de pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal agora, isso vira todo um jogo aí de pessoas fazendo aceno. Parece quando você vai a um local de doação de cachorro e você chega ali naquele cercadinho, os cachorros ficam ali para ver quem que agrada mais aquela pessoa que está vendo, e você está testemunhando isso agora. A Justiça, o Judiciário, fazendo, através das suas figuras ali de liderança, fazendo o gesto para agradar o governo do PT. Parabéns, Supremo. Parabéns por ser o guardião da Constituição, por fazer cumprir esse é o problema. A Constituição Cidadã de Ulisses de 88. Parabéns, Supremo Tribunal Federal. Se fizesse isso, a gente não estaria onde a gente está hoje. Merecem todas as honras e parabéns, parabéns. O Supremo do passado já honrou esse país. Parabéns, o Supremo de hoje gera bastante desconforto na população brasileira que quer ver o bem do Brasil. Porque a Justiça passou a ter no Brasil um conceito relativo, dependendo de quem você é, para quem que você milita politicamente. É verdade. Inclusive na Operação Lava Jato, onde partidos como PP e PL tiveram mais condenados, mas me parece que o tratamento com aqueles que eram de esquerda era um pouco diferente. Porque será? Não foram presos? Inclusive em conversas escusas entre membros do Ministério Público, o senhor Deltan Dallagnol, que estava aqui, junto com o juiz Sérgio Moro, que à época queriam deixar certos membros do PSDB de fora e só ter gente do PT. Cobre a Justiça de São Paulo. Cobre a Justiça de São Paulo pelas investigações da Lava Jato. Aqui não terem andado na velocidade que deveriam. Vocês sabem que eu estou recebendo várias mensagens aqui enquanto vocês estão aí debatendo, eu estou dando uma olhada aqui em algumas mensagens que estão chegando e tem uma direcionada ao nosso queridíssimo Curumim. E existe uma incoerência aí que eu gostaria que você pudesse me exemplificar. Porque as pessoas estão dizendo o seguinte: o Léo está dizendo claramente que há pessoas que não suportam o contraditório. E você enche a boca para falar disso. Mas essas pessoas que estão me mandando mensagens agora estão bloqueadas nas suas redes sociais. Como que funciona isso, Léozinho? Primeiro que vocês, lógico, quem gosta do Moro normalmente não se interessa muito em provas, né? Então vocês dizem como se tivesse prova. Eu não bloqueio ninguém. Eu ignoro, estou recebendo uma enxurrada de mensagens. Eu ignoro. São mais de 100 pessoas bloqueadas. Eu quero saber do documento que eles são bem organizados. Aqui no programa. Essa gente é raivosa, odiosa, inclusive tem alguns que eu vou processar, porque ameaçam de morte. Tem um policial militar que me ameaçou de morte. Então são pessoas que pregam amor, são pessoas que realmente conseguem conviver com o contraditório. Veja, eu tenho
tem um discurso incisivo, muitas vezes agressivo, mas eu não atribuí adjetivos pessoais a questões físicas de quem quer que seja, não xinguei quem quer que seja. A minha questão deu uma bloqueada. A minha questão é no mérito, a minha questão é na sua postura. Mas o PT roubou ou não roubou? Enquanto houve corrupção ou não houve? Pessoas físicas roubaram, foram condenadas. Então pronto, e eram de qual governo? De todos, do PT, do PSDB, do PL, o governo do PT, a Lava Jato foi sobre isso, tem corrupto em todos os partidos políticos. Tem corrupto em todos os partidos políticos. E você passa pano pra eles, então? A questão não é essa, a questão é atribuir a corrupção a um partido político, sendo que esse partido político teve menos condenados que o partido do Bolsonaro. Isso é um Mas foi quem mais se beneficiou do dinheiro roubado. Eu acabei de dizer que teve menos condenados. Então, um completo absurdo, um completo devaneio. Deixa eu chamar, por favor, aquele liberal. Deixa eu chamar aquele liberal que é assim, meu amigo, eu não quero guerra com ninguém. Eu quero simplesmente trazer as pessoas. Afinal de contas, a direita e a esquerda têm pontos positivos. É o nosso fofolete. Por favor, mano. É o nosso fofolete. Unir o Brasil. Eu acho que é muito importante unir o Brasil e que, de fato, numa visão democrática, a gente precisa fazer o exercício, por mais difícil que seja, num momento acalorado de debate, de tentar reconhecer o que o ponto de cada um pode ter de legítimo. Uma coisa que eu acho que o Léo não percebe é que todos esses partidos que ele citou, de fato, tiveram condenações por corrupção, mas só um articula toda a sua militância para tentar descredibilizar a operação que prendeu esses corruptos. Então é natural que esta postura gere polarização, porque no lugar do PT assumir que tem corruptos, que errou e que precisa ter aperfeiçoamento, que precisa afastar os corruptos, continua com diversos condenados, com diversos corruptos assumidos, em posições de liderança dentro do partido, fazendo de conta que nada aconteceu e tentando criar um universo paralelo. Reclamam tanto de fake news do bolsonarismo e ficam criando uma narrativa de um universo paralelo como se fossem todos ilesos, os seres humanos mais honestos do Brasil. E a gente precisa colocar a bola no chão e entender que todos os grupos políticos no Brasil têm defeitos e têm também coisas positivas. A gente precisa tentar atuar para coibir, punir os efeitos e superá-los e abraçar. Uma salva de palmas para Mano Ferreira. Esse é o Brasil que eu quero.